Mais que um livro, O Caipira e o Príncipe é um convite ao diálogo. Nós precisamos conversar mais sobre o que é que está acontecendo com a democracia brasileira. Por que é que daquele sonho lá atrás que levou o Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas a lutar tanto com a nossa ajuda, a molecada, pela democracia, por que chegou nessa democracia pervertida que nós temos hoje? Geralmente, biografia é alguém que escreve a respeito de alguém. Então, o Valtinho morreu, vou escrever sobre o Valtinho. Vou escrever as coisas boas e as coisas ruins, e o Valtinho que se ferre no céu ou no inferno, porque não está aqui para me admoestar, certo? A biógrafo faz sempre assim, da natureza de um bom cara de biografias. Aí, quando as pessoas se auto-intitulam e fazem a sua autobiografia, geralmente é o ego que infla. Né? O ego que infla é aquela leitura chata do negócio. É uma leitura muito chata, mas a gente lê por dose, piedade da pessoa. Tá? A gente lê. Mas que falta o violino, tocar o violino para a gente chorar. Geralmente o sujeito escreve querendo que a gente chore depois. Sabe? Mas eu vi que do Chico não estava assim, não. Ele estava verdadeiramente... Ele escreveu a biografia dele, se autobiografando, mas, no entanto, o personagem que ele estava escrevendo era alguém distante dele. Eu vou te falar uma coisa que eu fiquei com medo quando eu li o teu livro, porque, como eu sempre fui assessor e nunca fui protagonista, eu não deixaria o que o Chico escreveu, não por uma questão de censura, mas eu não publicaria. Eu preservava os quadros que eu assessorava. Então, de uma certa forma, eu tive uma visão de assessor, de retaguarda. Falei, não, isso é bom não divulgar, não é? Só que o que o Chico coloca é o testemunho mais veraz, não é? Da história, porque você tem ali todos os elementos. Então, parece que eu fiz um mergulho num De Volta ao Futuro, sabe aquela coisa do filme que você vai tentando recompor a história, mas a história está feita. Então, como você no livro expressa uma sinceridade cortante, né? Ela é boa, você questiona inclusive temas do Fernando Henrique, questão da reeleição, a questão de como o Serjão se movimentou, que são coisas muito pesadas para nós, né? Deixaram marcas profundas na nossa história. Primeiro ele mostra, eu acho que o livro mostra a importância do Fernando Henrique para o Brasil, né? Hoje, quando você vê essa inflação desse tamanho, a população assimilou que é super importante você brigar contra a inflação, você vê. Então, eu acho o livro necessário, importante, ele é muito bem escrito, a parte que o Chico se descreve também é muito interessante, essa coisa de... várias vezes nós conversamos e ele se queixava dessas voltas que a vida dele dava sempre, né? Quando achava blum. E você foi o único da nossa geração que chegou próximo do príncipe, de maneira muito íntima, e tudo que a gente sabe dele você revela no livro, de maneira também muito honesta. Eu diria que é surpreendente. E as tuas afirmações em relação aos outros líderes do PSDB é também surpreendente, porque ela é muito real, né? É muito real. O Chico é duro, o Chico não é afável, ele é duro, mas é sincero. E eu achei que no livro ele retratou a si, o Fernando Henrique, com isso, com a parte da bondade, com a parte da paulada que precisava ver em algumas coisas e tal. Então, é claro que texto desse você vai ter uma ou outra opinião que você pode discordar, mas o livro, na verdade, traduz a realidade muito bem e acho que estava faltando isso. Nós que já fizemos política e participamos de governos, não dá para achar que o Brasil vai para frente, né? O Brasil poderia aproveitar suas oportunidades, e são tantas, com essa política que fica travancando, né? Todos nós estamos um pouco enojados na política. Ele traz
para a gente, como jornalista, eu sempre vivi a política de uma forma periférica, da forma a gente olha, não faz política, a gente olha a política para fora. E como jornalista eu sempre gostei de falar de política, de contar de história de política. E a política ficou chata. Eu acho hoje política uma coisa insuportável. Então, a primeira graça de ler o livro do Chico é viver uma história, uma época, ou ver histórias da política quando política era gostoso. E eu acho que o equilíbrio entre o caipira e o príncipe, né, na figura do caipira acho que vem a coragem, e na figura do príncipe vem a questão do decoro, faz muito tempo, e aí eu acho que desde a época do Fernando Henrique que a gente não encontra esse equilíbrio, e as coisas se confundem, né? Então muitos deles perdem o decoro e chamam isso de coragem, né? E às vezes tem decoro, mas não tem a coragem. Então, assim, esse equilíbrio que eu sinto que falta, e não só na política, acho que em várias esferas, né, nas nossas discussões. E uma das coisas que a gente fala, o nosso discurso tem que ser muito corajoso em assumir que o que foi feito até agora deu errado. E isso exige muito. Eu acho que dos livros que eu li, você é um dos que mais se aproxima da história sincera da República que nós vivemos, do período histórico que a gente viveu. Consegue de maneira brilhante tocar na crítica interna, que é difícil, né? O PSDB sempre teve muita dificuldade de fazer a sua autocrítica. Daquela época para essa, é que as pessoas tinham a coragem e se davam ao trabalho de querer resolver os problemas, né, que apareciam, que eram os mais evidentes da época, né? Você vê o descontrole financeiro brasileiro com o Neo do Plano Real. É um desafio imenso enfrentar aquilo. Reunir equipe, brigar com um monte de gente, arriscadíssimo. Deu certo, podia não ter dado, né? Articular uma política daquilo. O Fernando Henrique teve a grandeza de enfrentar um problema enorme, super trabalhoso, um problema que já tinha sido tentado várias vezes, sem solução, né? E resolver aquilo. É um mérito imenso. O meu livro é uma homenagem ao Fernando Henrique, não só a ele. Meu livro é uma homenagem ao Mário Covas, ao Montoro, né, a Ulisses, e alguns que eu me relato porque naquela época se fazia isso, fazia política, como o Caboclo diz, com P maiúsculo, né? Então há um contraste muito grande entre como é que era antes, embora tivesse divergências, pauleira, etc, 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 que é o que nós conversamos muito aqui. Talvez esteja faltando como que a gente recupera a política e volta a fazer uma política na busca de resultados, né? Onde não seja a ideologia algo que só nos separa, né? Que todos possam ser tolerantes e respeitar a ideologia de um ou de outro, mas pensar naquilo que o Montoro falava, né? É no bem comum. Acho que vale a pena que seja apresentado. É uma bela de uma história, e eu vivi muito essa época, né? Então acho que ultrapassei meus 5 minutos. Obrigado, Chico. Obrigado, Chico. Parabéns, parabéns. Primeiro dizer que você sabe quando o livro é bom, quando se quer voltar para casa para continuar o livro, né? E é incrível, você é um grande escritor mesmo, você escreve com muita facilidade. Hoje em dia, encantar alguém para ler um livro não é comum. Então, a minha contribuição é na defesa desse legado, né? E eu sinto, e escrevo sobre isso, que nem o próprio Fernando Henrique investiu na defesa do legado dele como deveria talvez fazer, para não falar do PSDB, né? E isso perde um pouco o sentido da história, né? Então, registrar a história é sempre necessário. Eu sou muito grato a todos vocês que me ajudaram a chegar até aqui com o Caipira e o Príncipe, e vamos acreditar que a gente consegue virar essa página. Valeu? Valeu. Obrigado.